E aí, pessoas, tudo certo? Hoje eu venho conversar com vocês sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência na ótica da preparação para o concurso público. Lá em 2015, eu vinha desenvolvendo minhas atividades como consultora e ao participar de um evento na cidade de Brasília, eu tive um insight, né? Eu fiquei conhecendo de forma mais detalhada a função de auditor fiscal de trabalho. Apesar de no desenvolvimento das atividades de consultoria, trabalhar aí lado a lado com essas pessoas. Mas naquele momento me deu um insight. E o insight foi o seguinte: eu entendi que se eu estudasse e me preparasse para desenvolver a função de auditor fiscal de trabalho, eu ia ter a possibilidade de usar todo o meu conhecimento adquirido até então na trajetória de empregabilidade de pessoas com deficiência no exercício da função do AFT. E aí meus olhos brilharam mais uma vez. Eu achei super interessante estar investida de um cargo público com todas as peculiaridades e benefícios e, enfim, realidade que o serviço público traz, desenvolvendo uma função que igualmente fazia meus olhos brilharem. Então eu entendi que se eu tivesse a possibilidade de desenvolver a função de auditor fiscal do trabalho, eu ia poder trabalhar efetivamente para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uma vez que existe dentro da estrutura da Auditoria Fiscal do Trabalho projetos específicos voltados para a empregabilidade deste público. E assim eu fiz, né? Eu fui me dedicar a estudar ao concurso público de auditor fiscal de trabalho. Mas, como a vida nem sempre nos entrega flores, este concurso não veio até hoje. Então, eu sigo na realidade estudando para concurso público e conciliando ainda as minhas atividades como consultora. E aí, essa realidade de concurso público nos faz refletir alguns aspectos, né? Então, assim, a gente precisa pensar que concurso público é um mundo absolutamente diferente do mercado formal de trabalho, diferente do empreendedorismo, diferente da consultoria, diferente dos estágios, diferente de tudo que até então eu discuti com vocês ao longo desses vídeos. O concurso público é uma realidade, e aí não é peculiaridade da pessoa com deficiência, é peculiaridade de todos que entram neste mundo, absolutamente competitiva, onde a gente precisa entrar nessa realidade sabendo que a gente vai estudar até passar e não para passar. No que diz respeito a concurso público para pessoas com deficiência, existe sim uma reserva legal de vagas, né, onde são destinadas um percentual de vagas para nós, pessoas com deficiência. Existe também um atendimento especializado para cada tipo de deficiência. Então, as pessoas com deficiência visual, por exemplo, a gente tem um atendimento no que diz respeito à prova no formato acessível, e aí a gente pode pensar no braille, na prova com fonte ampliada, na prova no formato digital. Nós temos tempo adicional para fazer prova. As pessoas com deficiência auditiva têm acesso às instruções dos concursos públicos na Libras. As pessoas com deficiência física, por exemplo, vão ter uma atenção voltada para toda a parte de acessibilidade arquitetônica. Importante dizer que toda a regra, todo o regramento do concurso público direcionado a ponto de corte, conteúdo abordado, prova, essa parte é absolutamente igual. Na realidade, a prova é única para todo mundo. O que nós, pessoas com deficiência, temos, na verdade, são condições diferenciadas de realizar essa prova. Mas, de resto, tudo igual. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas das, digamos assim, dificuldades, né? Esse termo não é lá o melhor de todos, mas é isso aí, porque a gente vai voltar para a questão do acesso a material didático, do acesso à aula. Hoje, a vida, né, virtual impera
no mundo. Então, a gente precisa ter acesso às plataformas virtuais, aos ambientes de aprendizado. E essas questões nem sempre, ou infelizmente, na maioria das vezes, elas não são contempladas, por exemplo, pelos cursinhos preparatórios para concurso. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa minha caminhada aí concurseira, eu já tive acesso a 5 cursinhos diferentes. Em nenhum deles eu fui plenamente, como é que eu posso dizer, contemplada na questão acessibilidade. Nesses 5 ambientes virtuais nos quais eu pude navegar aí e aprender, eu tive que fazer concessões, eu tive que dar jeitinhos, eu tive que deixar de acessar determinado recurso que a plataforma previa, porque ela não era acessível. Então, assim, é bem importante a gente atentar para essa questão de acessibilidade. Mais uma vez, como eu já finalizei em outros momentos, a acessibilidade não se restringe à questão arquitetônica. Muito pelo contrário, ela é muito mais ampla do que a questão arquitetônica. Muito importante sinalizar o papel aí dos professores nessa questão de preparação para o concurso público. E aqui eu aproveito para render aqui homenagens a 3 caras que foram muito importantes nessa minha caminhada concurseira. Professor Pedro Campos, que é um cara que eu não conheço pessoalmente, ele foi meu professor numa dessas plataformas EAD, e esse foi um cara que, ministrando a disciplina de raciocínio lógico quantitativo, conseguiu fazer com que eu, do outro lado da tela, na condição de aluna com deficiência visual, com extrema dificuldade com as matérias de exatas, entendesse finalmente a tal da tabela verdade da lógica. Então, eu queria aqui, gostaria muito que esse vídeo rodasse aí e chegasse ao professor Pedro Campos essa possibilidade de agradecimento, né, por esse entendimento e por esse despertar para esse assunto. Outros 2 caras que são muito importantes também, esses eu tive a felicidade de conhecer, porque estão aqui na cidade de Porto Alegre, é Dudan, professor de matemática, e Carlos Zambelli, professor de português. Esses 2 caras também tiveram e têm uma importância gigante nessa minha caminhada concurseira. Dudan, porque aprendeu comigo, nesse processo de aprendizado mútuo, a ensinar a matemática, aquela matéria de muita representação gráfica, de muitos símbolos, para uma pessoa com deficiência visual que está ali do outro lado da tela. Então, a gente pôde se conhecer pessoalmente, eu pude sinalizar para ele algumas necessidades, né, desse ensino, e a partir de então, ele vem desenvolvendo aí uma forma de passar esse conteúdo na pegada concurso público, porque é importante dizer, difere dessa questão, digamos, tradicional de sala de aula, contemplando, assim, pessoas com deficiência que estejam do outro lado da tela. Então, para vocês terem uma ideia, recentemente recebi uma mensagem dele, onde ele me dizia que estava gravando um curso de matemática para concurso público em áudio, e que ele foi inevitável a lembrança dele da minha pessoa. Então, assim, muito feliz. E Zambelli, professor de português, que independente de me conhecer, enfim, não sei se ele também tinha conhecimento de outras pessoas com deficiência, ele dando aula de português, naturalmente, ele fez um comentário dizendo que ele se preocupava em fazer a descrição de todo o material que ele estava usando, porque, de repente, teriam pessoas com deficiência do outro lado da tela. Então, assim, foram professores que de alguma maneira se importaram e se dispuseram a contribuir com essa caminhada concurseira de nós, pessoas com deficiência. Então, assim, eu acho importante frisar que o concurso público, ele vem como uma alternativa à empregabilidade de pessoas com deficiência. Estou focando na pessoa com deficiência porque, enfim, essa é a minha realidade, essa acredito que seja aí grande parte do público que assistam esses vídeos, enfim, né? É uma alternativa. A não absorção das pessoas com deficiência pelo mercado formal de trabalho, toda a dificuldade de empreender. Então, essas questões,
elas ficam aí, de repente, vêm como alternativa para a chegada no concurso público. Preciso frisar, o concurso público é uma realidade extremamente competitiva, exige uma dedicação imensa de quem se habilita a participar desse mundo. E uma vez sendo aprovados, nomeados e, enfim, empossados no tal almejado cargo, a gente vai partir para uma outra etapa, que essa eu ainda não tive a felicidade de viver, que é estar dentro do serviço público e ver como é que o trabalho efetivamente se desenvolve. Então, fica aqui as minhas reticências, e quando eu estiver vivendo essa realidade, eu me comprometo em voltar para contar para vocês. Então, era isso, gente. Eu queria compartilhar um pouco dessa realidade com vocês, fazer com que a gente levantasse algumas questões para refletir nesse sentido, da importância da acessibilidade, da importância da postura dos professores, da importância da alternativa à empregabilidade das pessoas, como as pessoas com deficiência precisam se portar perante a essa realidade de concurso público. E se esse vídeo fez sentido para vocês, eu peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam, compartilhem e comentem. Valeu!